por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, polêmico ou realista? Um homem que fala o que pensa. Não esconde a verdade de seus eleitores. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa e vida boa. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Defende fervorosamente seus eleitores. Cunha foi o parceiro dessa guerra. Sem o Cunha, Dilma continuaria lá e faria o sucessor do PT em 2018. Aqui, o jogo é bruto, para não falar outras coisas. Um abraço a todos vocês. Comigo, vocês vão ter sempre a verdade. Eu não quero o seu voto. Eu quero o seu respeito pelas verdades que eu falo. E você será respeitado por mim quando você entender realmente o que é esse jogo do poder. Defende fervorosamente a família. Porque sem família não há nação. É a defesa das crianças. Nós não assistiremos mais aqui seminário LGBT infantil com pessoas estimulando crianças de 5, 6 anos a fazer sexo com outro. Já é um absurdo, né? Se fosse do sexo oposto, né? Fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo. Acusado por muitos de ser homofóbico, Jair Bolsonaro vem provando o contrário, conquistando cada vez mais o público LGBT. Nossa, mas como assim? Você é um gay e você vai votar no Jair Messias Bolsonaro? Ai, meu Deus. Pois escute bem. Bom, e por que eu votaria, aliás, em Jair Messias Bolsonaro, hein? O que faz um gay votar nele? Jair Messias Bolsonaro é uma pessoa honestíssima, uma pessoa de ética, uma pessoa de moral. E sinceramente, isso já seria suficiente para votar nele. Isso já seria suficiente para colocá-lo lá. Entendeu? Todos os meus seguidores sabem que eu, Alexandre Celdes, sou homossexual, que eu sou um professor de história que não ensina ideologia de gênero para os alunos. Eu quero Jair Messias Bolsonaro na cadeira de presidente da República. Para mim assim, é um prazer demais, eu cheguei assim onde que eu queria chegar, conversar com esse cara aqui, poder mostrar para vocês o verdadeiro lado de Bolsonaro, sem edição. Ele aceitou minha entrevista, tô indo pro Brasil em 1 ou 2 semanas, né, esse Bolsonaro? Vou passar com ele 1 semana. Vou te dar um abraço gay, viu, Bolsonaro? Ele vai me dar um abraço. Homem íntegro e honesto na política, nunca teve seu nome envolvido na corrupção, principalmente em uma investigação contra a corrupção no Brasil, Mensalão e Lava Jato. Os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, eu sempre não recebia. Bolsonaro. Por onde ele passa, é recebido como popstar.
Forte candidato para ganhar as eleições para presidente da República em 2018, tem incomodado a muitos, vem crescendo assustadoramente nas pesquisas. Alguns o chamam de ditador. Caso ganhe para presidente, iria implantar uma ditadura no Brasil. O que muitos o chamam de ditadura foi o regime militar necessário para libertar o Brasil de ser um país comunista. Foi no regime militar que o Brasil viveu o milagre da prosperidade, do progresso. Veja nesse vídeo o que o próprio presidente Lula fala sobre o presidente Messel, os bons tempos de emprego, de prosperidade e do regime militar. O paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né, é que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né, por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil e mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ao citar o coronel Brilhante Ustra na votação do impeachment, criou-se uma grande polêmica. Bolsonaro é acusado de apoiar a tortura. Programas de TV como Fantástico e Jornal Nacional fizeram matéria sobre o assunto, mas até agora não deram ao mínimo 10 segundos ao direito de resposta para Jair Bolsonaro. Resposta que você confere na íntegra. Jamais defenderia um torturador, quem quer que seja. A memória que trouxe por ocasião da votação do último domingo é de um homem que esteve ao lado da democracia e ao lado da nossa liberdade, lutando contra aqueles que queriam impor o comunismo em nosso país. No mais, não existe qualquer sentença condenatória transitada e julgada contra este coronel. Nunca incitei o ódio, a violência ou a tortura. Sempre estive ao lado da vítima. O que fazem o tempo todo é distorcer o que falo, buscando uma maneira de me retirar do cenário político nacional. O Brasil quer de volta o milagre da prosperidade, o milagre dos bons empregos, o milagre do progresso, o milagre dos bons tempos do presidente Messel. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais.